Meu convidado de agora continua falando de trânsito. José Eduardo também, de Souza Oliveira. Mesmo nome do nosso comentarista, mesmo nome, né? dobradinho José Eduardo de hoje. Souza Oliveira. Ele é diretor de gestão de rodovias da Ceturb. E a pedido de vocês, nós vamos explicar essa nova faixa delimitada por cones. Na verdade, ela não é nova, mas ela foi ampliada para quem acessa a terceira ponte por Vila Velha. Não é isso, José Eduardo? Seja bem-vindo. Bom dia, Fernanda. Obrigado pelo convite e estamos à disposição para compartilhar com vocês as nossas informações. Eu é que agradeço. José Eduardo, os nossos ouvintes que nos alertaram, viu? Eles falaram, olha, eu tenho visto que tem mais cones, né? Entrando ponte, subida da ponte para cima lá, naquele acesso de Vila Velha para Vitória. Vocês sabem o que aconteceu, que mudança é essa? Uns chegaram até a suspeitar de que os cones estavam ali por conta de alguma ocorrência. Outros me disseram que era manutenção. Enfim, chegamos às respostas. Tá certo. Vou explicar para vocês. O governo do estado da Ceturb, a gente, desde que assumiu a gestão da terceira ponte, vem mantendo conversas com a prefeitura de Vila Velha para melhorar o fluxo dos veículos que vão acessar a terceira ponte através de Vila Velha. E a prefeitura de Vila Velha vinha conversando conosco, apresentando que o fluxo de veículos ali na rua Ceará, que vem lá da Praia da Costa, estava intenso, ficava agarrado, e porque o acesso à terceira ponte estava curto ali, aquele trechozinho. Então, há uns 3 meses atrás, nós ampliamos o espaço de transição. A placa de início da linha verde ficava mais próximo da guarita. Nós jogamos mais uns 100 metros para cima e só fizemos essa modificação para melhorar a transição. E aí, há 2 semanas atrás, nós conversamos também em ampliar esse coneamento na transição para que os veículos que vêm da Ceará pudessem subir mais, dando tempo de fazer a transição. Quem não é para a linha verde, para as outras 2 faixas, e quem está vindo do outro lado também se posicionar para acessar a linha verde, que são os ônibus, motocicletas e veículos de emergência, né? Então, a gente começou a fazer esse teste e a gente tem tido um resultado positivo. Reduziu já o fluxo de veículos que vem de Vila Velha pela Avenida Ceará. Certo. E assim, o que vocês perceberam? Que houve melhora? Então, houve melhora, porque o que acontece? Muito importante, quando o veículo está saindo de Vila Velha ali pela rua Ceará, ele ficava assustado e queria já entrar nas 2 faixas da esquerda. E aí dava aquela concentração. E hoje, o que acontece? Quando você ampliou essa extensão da parte coneada, você tem mais carros ali na fila, já sinalizando para a esquerda para sair, e quem está vindo das outras faixas está tendo essa visualização mais extensa, né? Com mais antecedência. E aí consegue o quê? Essa negociação de quem está da direita vindo para a esquerda, quem está da esquerda entrar para a direita, para que cada um ande na sua faixa que tem que andar. E para os veículos de urgência, isso facilitou também ou só trouxe um pouquinho mais de atraso? Não houve problema, tá? Porque o de urgência, se ele estiver vindo pela esquerda, ele já está com toda a sirene ligada, com a sonorização e as pessoas já vão reduzindo. Para ele não interferir nada, tá bom? Melhorou, inclusive, o fluxo dos ônibus, que os ônibus conseguem se posicionar, tanto que vem lá do Shopping Praia da Costa e os que vêm da Rua Ceará. Eles vão se posicionando, você está tendo uma visão mais ampla desses veículos e você vai deixando eles tomarem a sua posição na via. José Eduardo, em tese, para quem usa esse acesso, né, da Avenida Carioca, para chegar à terceira ponte, os veículos comuns, eles têm por um período maior 3 faixas. Isso, exatamente. Né? E aí, para aqueles que estão, de fato, com direito a acesso à linha verde, eles vão no bolo. E lá depois eles se separam. Justamente, porque o veículo que vai acessar a linha verde, que vem pela Carioca, eles já vão se posicionando na faixa da direita, ok? E eles vêm. Quando chega ali na subida da ponte, especificamente, porque é o cruzamento, a bifurcação com a Rua Ceará, que vem da Praia da Costa, ali de 3 vira para 2, porque a Ceará vem 3 e vira para 1. E aí depois essas 6 faixas têm que se organizar, né?
e fazer a transição de quem tem que ir para a linha verde vai se manter à direita e quem vai para as outras duas faixas vai fazer o cruzamento pela essa linha que é o início da linha verde. Uhum. O que mais vocês pensam aí de forma operacional para melhorar essa chegada, hein? Então, a questão o fluxo de veículos ainda é muito intenso. Então, a capacidade da via, ela não suporta a quantidade de veículos. O que a gente imagina e tem aquela esperança é que o quê? Que as pessoas respeitem as regras de trânsito, que as pessoas tenham um pouco de gentileza. O que eu quero falar com gentileza? Porque se você vem de 6 faixas para virar 3, alguém tem que ceder em algum momento. E você usar toda a regra de sinalização. Você dar a seta, manter a distância de segurança, porque é questão física, né? Eu tenho um espaço limitado, que é a linha verde para dar prioridade ao transporte público e as motocicletas e os carros de emergência. E quem está com um carro particular, ele tem que se posicionar, andar dentro da velocidade, manter a distância de segurança, sinalizar todos os movimentos que quer fazer. Então, assim, é um comportamento no trânsito, né? Porque aumentar essa capacidade, a gente não tem espaço físico para fazer isso. Então, o que é? As pessoas se conscientizarem de andar na velocidade regulamentada pela via e usando todas as regras de trânsito. Porque ali é um vucu-vucu de manhã, hein? E de tarde, né? É um Deus nos acuda, hein? E o inverso, também você também. Vê à noite, no turno da noite, você tem 3 faixas vindo da Praça do Cauê, 3 faixas da Duque de Aguiar e mais 3 faixas vindo da Clóvis. Então, assim, são 9 faixas que vão virar 3. Né? Então, você ceder o outro entrar, sinalizar, velocidade, é o comportamento do trânsito. Uhum. Tem alguns ouvintes aqui que estão nos ouvindo, um deles, o Gledson, está fazendo a percepção dele, né? De que os que vêm da Carioca, eles têm até uma certa velocidade média. O problema é de quem vem da Ceará. O trânsito é sempre muito lento, tudo interfere ali. Então, você está vendo, porque o da Ceará, ele vem em 3 faixas e ele... Vira uma. Migra para uma apenas. Aham. E a da Carioca vem em 3 e migra para 2. Então, realmente, o fluxo é maior. Só que a Carioca, ela pega, na hora do pico, o congestionamento desde o terminal de Vila Velha e ali quase na Resplendor. Então, ele acumula também, o fluxo de veículos é maior. E pela Ceará, ele se estende lá na orla da Praia da Costa também, um pouco, né? O Lucas disse que está passando por lá agora, está nos ouvindo e diz, olha, 10 horas e 20 minutos, continua tudo muito confuso por lá, trânsito muito agarrado. É uma luta diária, tá? Quem atravessa a ponte. A ponte deixou de ser em si um problema, mas os acessos continuam sendo os grandes gargalos, né? Exatamente. O que precisa ser feito realmente fazer um tratamento dos acessos viários nos municípios, né? Uhum. Para que você tenha mais segurança, mais conforto. Mas, infelizmente, Fernanda, o volume de veículos tem aumentado muito nas nossas cidades, né? Então, assim, só para te dar um dado, a ponte, o fluxo no mês de julho, em 2024, foi 1.852.000. Já em 2026, 2.557.000, quase 1 milhão a mais em 2 anos. Então, assim, o volume de veículos tem aumentado muito as pessoas. Repete esse dado, José. Em um ano, 1 milhão de veículos passaram e subiu para 2 milhões agora? Isso aí. Em julho de 2024, né, nós tínhamos 1.852.000 veículos rodaram no mês na ponte. No mês, 1.800.000. 1.800.000. Em julho desse mês, desse ano agora, foram 2.550.000. Tô abismada. Isso você acha que é fruto aí do fim do pedágio? Pode ser também, porque as pessoas passaram a utilizar mais o carro com um custo menor, né, sem despesa. Isso pode ter estimulado, sim. Mas fora isso, eu não tenho esse dado, mas o Detran pode ter, o aumento de compra de veículo também. Isso também influencia. Então, as pessoas estão usando mais veículos, né? Estão comprando mais carros também.
Sim, mas esse 1 milhão é muito, não? É muito. E a estrutura da cidade não acompanhou isso, né? E não vai acompanhar, porque as cidades elas não têm como ampliar mais, né? Para você ampliar, você tem que fazer investimentos e planejamentos maiores, né? Então, é desapropriar a área para fazer via. Mas, assim, a história diz o seguinte, não adianta você aumentar a via, porque se você aumenta a via, você está dizendo, compre carro e vende carro. Aí você aumenta o número de veículos também. Então, é uma tática que o governo vem pensando, é investir no transporte público. Como é que você investe no transporte público? Não adianta hoje eu botar mais carros na rua se ele não vai andar. Ok, então o governo do estado está fazendo o quê? Está fazendo o corredor metropolitano da Lindenberg, na ponte da Penha Linha Verde, vai investir em outros corredores, para quê? Para que o transporte público ele não fique parado no trânsito. Aí sim você consegue dar mais oferta de veículos no transporte público para que o cidadão possa, talvez, deixar o carro em casa e utilizar o seu carro, o ônibus, como meio de locomoção. Então vamos lá, ajudando o Renato. O Renato está participando conosco lá no YouTube, nossa transmissão pelo stream. Vocês podem assistir ao nosso CBN Vitória. Está faltando a janelinha do Adalberto por lá. Daqui a pouquinho, então, a gente inclui o Adalberto nessa conversa também. E ele fala do ônibus. O ônibus, então, entra no trânsito só depois que separa? Ele já entrava, né, na Carioca? Já entrava. O itinerário dos ônibus não foi alterado. Eles já vinham, só que eles vinham disputando espaço. Antes, a ponte tinha 2 faixas apenas, né? E aí o ônibus disputava espaço com o veículo normal. Hoje, com a linha verde, eu tenho 3 faixas, uma exclusiva para o ônibus, e as outras 2 continuam só para os carros. Então, assim, eu não tirei espaço para o carro. O carro continua com as 2 faixas que já tinha antes. Entendido. Eu queria aproveitar a sua gentileza, né, que tem uma dúvida que todas as vezes que a gente fala de terceira ponte, ela surge, e tem mais uma aqui chegando, com a participação do Marcelo. Qual o critério de vocês para veículos comuns entrarem na linha verde em caso de ocorrências? Porque eles não recebem esse tipo de informação. Tipo, pode usar a linha verde para desobstruir as outras pistas que estão com ocorrência? Então, o critério, ele não tem ainda. Por quê? Porque, vamos supor que aconteceu uma ocorrência nas 2 faixas que não é da linha verde. Mas eu tenho que o quê? O meu veículo de remoção, que é o nosso guincho, e o veículo de operação, ele tem que circular pela linha verde para chegar até o local. E provavelmente ele vai estar com um carro ali e outro. Então, para utilizar a linha verde numa ocorrência, só se alguém que estiver lá estiver dando essa orientação, que é o nosso pessoal. Ele vai conear, então, vamos supor, se vai ficar muito tempo ali, entender que não vai liberar aquele trecho de imediato, eles mesmos vão fazer esse direcionamento para a linha verde. Mas esse direcionamento é para quê? A pessoa vai entrar, desviar e voltar para a sua faixa normal, porque os veículos de emergência e o ônibus têm que continuar andando pela linha verde. Uhum. Então, essa é a regra e essa é a orientação. Você pode ir por conta própria? Não deveria, porque tem que esperar alguém que está com autorização e é o responsável pelo fluxo do trânsito ali, fazer esse direcionamento para desviar pela linha verde. E às vezes é o tempo do próprio acidente se resolver, né? Justamente. O que acontece? Vou te dar um panorama do nosso dia a dia aqui. A gente tem um CCO, que a gente tem toda a ponte monitorada. E muitas vezes, quando nós identificamos uma pane, um acidente, aí a gente aciona a nossa equipe. Quando a nossa equipe chega lá, eles já saíram. Por quê? Não foi tão grave, conversaram entre eles e seguiram viagem. Mas acontece muito. Então, a gente fica monitorando e quando o nosso veículo de suporte chega, os envolvidos já saíram do local. Então, por isso que não vale a pena a gente liberar para todo mundo acessar a linha verde para desviar daquilo ali. Entendido. Então fica aí a dica, né, que eles estão demandando orientações de quando acessar a linha verde para fugir da obstrução. Tem que ter a sinalização de vocês no local, não pode simplesmente fazer essa manobra, não é isso? Exatamente. Tá certo. José Eduardo, muito obrigada, viu, pela sua participação e pelos números. Tem vários ouvintes aqui comentando esse número, tá? Um deles está dizendo que aumentou por conta das obras na Lindenberg. Você acha que é isso?
Então, acontece muito isso. O que acontece? A gente fica monitorando esse fluxo com os eventos. Então, provavelmente acontecer isso. O que vai acontecer? A gente está prevendo que aumente também um pouco, porque o Estado vai iniciar a obra na segunda ponte também, né? Por mais que a obra seja à noite, mas acaba as pessoas querendo desviar. Então, nós imaginamos que a partir do mês que vem deve aumentar um pouco mais por conta da obra da Lindenberg e da segunda ponte. Tá certo, então. Obrigada mais uma vez, bom trabalho para vocês aí, hein? Obrigado, que agradeço a oportunidade.